Débora e o William, a Débora e o Douglas agradecem as palmas para eles, mas vamos dar uma palma para o Senhor Jesus, vamos? Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, Ele é o motivo, Ele é a coisa maior, Ele é a nossa razão, Ele é a razão pelo que nós estamos reunidos hoje. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui, não precisaria, sabe por quê? Porque nós já estaríamos mortos. Mas o Senhor Jesus, Ele é muito bom conosco, Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus que nos pega pelas mãos e fala o seguinte: olha, eu tenho coisa nova para você. E eu gostaria de que você abrisse, vamos ficar de pé para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para ouvir não, para ler a palavra de Deus. Gostaria que vocês abrissem lá em Lucas capítulo 15, versículo de 11 ao 24, pastor Erasmo, pastora Gisele, eles estão em viagem, mas sabe, nosso coração, sabe, a igreja fica meio vazia, pode estar lotada a igreja, mas fica meio vazia se eles não estão aqui. Eles são a nossa referência, eles são aqueles que Deus nos chamou para ser os nossos pastores, a nossa lixa, a nossa lima, os nossos líderes que Deus colocou nessa terra para nos direcionar para o caminho que nós temos que ir. Eles são a nossa referência. E quando você estiver no seu momento de oração, ore sempre por eles, porque eles são aqueles que sempre estão conosco, mesmo quando eles não estão presentes. Eles estão conosco em oração, pensando na vida de cada um. E se você não vem no culto, toda vez que eu não venho no culto, pastor Erasmo me manda uma mensagem, fala assim: olha, você não veio no culto, você fez falta. Isso é pastor, gente, isso é pastor, e ele paga o preço pela sua vida. Nessa palavra que nós vamos ler, sabe, fala sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, irmãos, é algo que nós precisamos pensar, porque essa palavra se confunde muitas vezes com aquilo que nós somos, com aquilo que nós pensamos, se confunde com o nosso dia a dia. Então lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, a partir do versículo 11, fala o seguinte: e disse Jesus, um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, com a lavagem de porco. Olha a situação daquele menino. Ele pediu algo que não era dele ainda, que não pertencia a dele ainda, que ele iria ganhar na morte do seu pai, que ele iria ganhar como herança. Ele pediu antecipadamente, ele fez tudo errado, e gastou tudo, saiu da proteção da casa do pai, gastou tudo, e acabou indo apacentar porco. O menino que de repente tinha tudo, tinha amigos, tinha gente, tinha relacionamento, todo mundo cercava ele ia para as festas, ele financiava muitas coisas, e de repente ele se encontrava nessa situação, com desejo de comer lavagem de porco. E detalhe, ninguém dava para ele. Ele desejava comer comida de porco, e ninguém dava para ele. Imagina uma situação como essa, imagina você passar uma luta como essa. Mas o versículo 17 fala: e tornando em si, caiu em si, disse: quantos jornaleiros meu pai tem em abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome.
levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para a casa de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai fez. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa. Olha só, presta atenção nessa parte. E o pai disse aos seus servos, que estavam ali: Trazei depressa o melhor roupa, vestiu-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e alparca nos pés. O cara não tinha capa, não tinha roupa, não tinha sandália, não tinha anel. Trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha de se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia na cadeira, o celular na cadeira, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos orar nessa noite, porque esse é um lugar de oração, é um lugar onde o Senhor opera. O Senhor opera porque a presença dEle está aqui, a atmosfera do Senhor está aqui. Senhor, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa falar poderosamente da vida do meu irmão, que ele seja abençoado, que ele seja movido, que ele seja, Senhor, comovido por essa palavra, que ele seja, Senhor, abastecido por essa palavra reveladora do Senhor, e que em nome de Jesus, tudo que está errado, tudo que está querendo trazer queda, querendo trazer, qualquer tipo de perda, caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida do meu irmão a paz, a alegria, a prosperidade e a unção, em nome de Jesus. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Você pode se assentar em nome de Jesus. Esse texto, Jesus prega para uma multidão, ele fala em parábolas, e uma multidão estava acompanhando ele. Ele fala dos apegos naturais e renúncia das coisas. No meio dessa multidão estava todo tipo de pessoa. Estavam aqueles que foram lá para ouvir a palavra, estavam aqueles que foram lá porque precisavam de alguma coisa, estavam aqueles que estavam lá porque estavam curiosos, e estavam alguns lá que só queriam murmurar, só queriam falar mal. Então naquela multidão tinha todo tipo de pessoa. E a parábola do filho pródigo fala de um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo resolveu cometer o pior erro da vida dele, ou seja, ele resolveu pedir a herança que ele tinha direito, e partiu para uma terra distante, e lá ele dissipou tudo que o pai dele construiu, durante anos de vida. E ele viveu dissolutamente. A palavra dissoluto no dicionário fala desunir, separar, dissolver, anular, destruir. Quem demonstra um comportamento considerado imoral, corrupto, devasso ou libertino. Viveu dissolutamente, já estava tudo errado, e ele fez tudo errado depois de sair da terra do seu pai. Em vez dele pegar aquilo ali e investir, não, ele foi gastando tudo. Ele foi gastando com farra, talvez, porque aqui fala devasso, libertino, corrupto, imoral. Ele gastou tudo que ele tinha. Ele não tinha mais recurso, ele pegou tudo que o pai dele construiu durante anos. O pai dele, de repente, ele era um moço pequeno, trabalhava com o próprio pai que ele tinha. Aí ele começou um pequeno negócio e foi crescendo, comprou uma fazenda e estava ali juntando a herança para os filhos dele. Aí o filho mais novo pede a herança do filho. Queridos, você só pede herança para aquele que você considera morto. Ele considerava que o pai dele estava morto, porque o pai dele não servia mais para ele, aquela fazenda não servia mais para ele, com o tipo de coisa que o pai dele queria impor. Então a proteção do pai, ela vem muitas vezes com muita imposição. Você não vive num lugar de bênção sem regra,
O ambiente de Deus é um ambiente de paz, de unção, de liberdade, mas de regra. Ele estava vivendo talvez num lugar onde ele teria que acordar cedo, teria que trabalhar no campo, ele teria que lidar com o irmão mais velho dele, que era o sucessor natural daquela família, porque naquela época o filho mais velho assumia os negócios do pai. Então ele, prevendo isso, falou: pai, você está morto para mim, você está morto para mim, você não presta mais para mim. Agora imagina, queridos, aquele menino fez uma tremenda besteira, pedindo antecipadamente aquilo que ele tinha direito, mas ainda não era tempo para ele. E muitas vezes nós pedimos para Deus algo que não é tempo de nós pedirmos. Nós estamos talvez correndo atrás de sonhos que Deus não falou conosco para correr atrás. Nós estamos correndo atrás de coisas que Deus não colocou no coração dele. Mas você tem um projeto pessoal, mas ele tinha um projeto pessoal. Imagina o coração daquele pai, quebrado, destruído, sabendo quem o filho era, sabendo da limitação daquele filho, pastor Kleber, sabendo que aquele filho um dia, ele poderia ser alguém, mas não estava preparado para assumir aquilo que um dia ele iria assumir. Imagina o coração daquele pai, vendo aquele filho falar assim: Cezão, meu pai, me dá aqui minha herança, que eu tenho direito, vou vazar, tchau, fui. Pai repartiu a fazenda, talvez ele botou assim: essa parte da fazenda é tua, essa parte da fazenda é do outro filho, essa parte da fazenda é tua, essa parte da fazenda é nossa. Aí o filho foi lá e pegou a metade da fazenda e vendeu. Como é que ele ia gastar a fazenda? Ele tinha que ter dinheiro para viver dissolutamente. Ele foi, talvez vendeu a parte da herança dele, viveu dissolutamente. Assim é com Deus. Certo tipo de coisa que nós pedimos para Deus, nós não estamos preparados para ter. Isso se chama vontade permissiva de Deus. Quando você pede algo que Deus não tem para você naquele momento, mas você insiste tanto que Deus te dá, mas é permissão de Deus, não é direção de Deus. Aquilo ali era vontade permissiva, não diretiva, porque a vontade permissiva de Deus, ela é aquilo que você te dá, Ele te dá, mas a responsabilidade disso é tua. Ele te dá, mas Ele não tem nada a ver com aquilo. Mas a vontade diretiva de Deus, quando Ele te dá, Ele é responsável por aquilo que Ele te dá. Essa é a vontade de Deus. Aquele rapaz saiu da casa do pai, lugar da onde ele nunca deveria ter saído, se isolou. Ele se isolou, foi morar longe, saiu da proteção e da cobertura da casa do seu pai. Ele saiu daquilo que ele nunca devia ter saído, um projeto, um sonho pessoal, algo que não envolvia a família dele, algo que não envolvia um futuro. Ele não tinha um plano, ele só tinha: eu vou gastar tudo e eu vou para a galera, eu vou fazer aquilo que eu sempre tive sonho de fazer, vou para Miami, vou para as boates todas, vou gastar tudo, vou andar nos melhores carros, vou ter um monte de amigo, um monte de namorada. É isso que ele queria. Ah, pastor, está exagerando, vivendo dissolutamente. Você veja o resultado disso. Isso é viver dissolutamente. O sonho daquele rapaz não envolviam Deus. O pai daquele rapaz plantou a vida dele inteira, e aquele rapaz pegou aquela semente e foi comer a semente. Mas semente não é para ser comida, semente é para ser plantada. Aquele rapaz não tinha um plano, então ele pegou a semente e comeu. O pai construiu um patrimônio que seria entregue para ele, mas ele pegou aquilo ali e, de uma maneira ingrata, ele solicitou ao pai. Queridos, da mesma forma, é quando nós estamos na igreja, nós temos pastores que oram por nós, nós temos uma casa que olha por nós e fala assim: olha, se passar uma dificuldade, nós vamos passar junto. Se você tem algum problema, não se preocupa, vamos conversar, a gente resolve. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 1 ano e 2 meses, querido. Graças a Deus nunca me faltou nada. Mas uma coisa eu nunca tirei dos meus planos foi a casa de Deus.
Eu conheço o pastor Erasmo talvez há mais de 10 anos, e a gente sabe, eu sempre falava com ele por telefone, sempre foi um amigo querido. Eu sabia quando, eu vim aqui pregar anos quando ele estava na outra igreja, eu sabia quando ele queria abrir o ministério dele, eu acompanhei, eu estive com ele lá em Brasília, eu estive com ele aqui, e eu sei do coração daquele homem. Agora imagina, queridos, ele, sabe, Deus dá uma direção para ele, uma casa, e Deus te deu uma direção, Deus te deu uma direção de estar nessa casa. Aqui você tem proteção, aqui você tem cobertura, aqui você tem alimento, aqui você é abençoado. Queridos, nunca se afaste da casa de Deus, nunca se afaste da casa do Pai, nunca pegue aquilo que Deus está te dando e fala: você não presta mais para mim, pastor Erasmo, você não presta mais para aquilo que eu necessito, eu quero coisa nova, eu quero voar, eu quero isso. Queridos, toda a bênção que Deus tem para você, vai requerer de você, sabe o que? Um tempo e a sua lealdade. A sua lealdade vai te levar em grandes lugares. Pastor, mas não estou vendo nada, eu só trabalho, eu só tenho que acordar cedo, só tem uma pessoa que chega para mim e fala assim: acorda que você vai trabalhar, vai para o campo, semeia. Queridos, quando aquele pai daquele menino falava aquilo para ele de manhã, quando ele acordava, ele não estava falando semeia, ele estava falando o seguinte: amplia a tua herança, amplia a tua herança. Cada semente que ele colocava na terra, era algo a mais que ele ganhava na herança dele. Ele não percebia isso, ele não percebia. No momento que você sai da presença de Deus, você perde a proteção e a bênção. Tudo que foi plantado, você perde. Tudo que foi colocado, talvez você até colhe, mas se você não plantar de novo, você não colhe de novo. Dinheiro, queridos, acaba. Quantos sabem aqui que dinheiro acaba? Dinheiro acaba muito rápido, principalmente aqui na América. Dinheiro acaba muito rápido. Se não pingar, acaba rápido. E aquele menino não pensou em trabalhar, ele pensou em gastar. Tem uma grana aqui, vou gastar. Aquele jovem começou a passar fome por causa da irresponsabilidade dele. Sabe, aquele menino, o pai estava plantando diante do Senhor, fazia frutificar na vida dele, e ele foi fazer o quê? Ele foi pegar aquela semente e levou para o mundo. O mundo não planta nada de bom para você, o mundo não te devolve nada de bom, o mundo não tem nada de bom para te dar. Aquele jovem, queridos, naquele mundo que ele estava, começou a passar fome. Quando começou a passar fome, cadê os amigos dele? A Bíblia não fala cadê os amigos. Ele gastou tudo absolutamente, tinha muito relacionamento talvez. Isso aqui é Salmos capítulo 25, tá? Ele talvez gastou tudo com os amigos que ele tinha, tudo. Mas quando ele começou a passar fome, ele não tinha aonde trabalhar, ele não tinha o que comer. Aquele jovem começou a passar fome, e meu irmão, eu quero falar uma coisa para você, levante a sua mão, na casa de Deus, na presença de Deus, há milagres, e você vai ter milagres porque você persevera. Na presença de Deus há multiplicação, e Deus vai multiplicar na sua vida, tudo que você colocar nas mãos dEle, toda a sua fidelidade, toda a sua lealdade, Deus vai multiplicar. Na presença de Deus há cura, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer milagre, Deus vai te dar libertação, Deus vai te dar um escape, mesmo quando você não vê escape, Deus vai te dar. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, aquele afastamento em seu relacionamento com o Pai trouxe para ele o quê? Trouxe para ele escassez, trouxe para ele fome, trouxe para ele vergonha, trouxe para ele medo de voltar para casa. E eu quero falar uma coisa para você: como a vergonha é perigosa, como a vergonha, ela é maléfica, porque muitas vezes você faz tudo errado quando você está na igreja e você sai, depois que você sente vontade de voltar, vê aquela vozinha: você se lembra o que você fez lá? Pastor Erasmo nunca vai te receber de novo. Isso chama-se vergonha, não é um fato,
Porque se você fazer o que você fizer, e chegar no pastor Erasmo, me perdoa, ele vai trazer você aqui, ainda vai botar você para orar aqui em cima, porque esse é o pastor Erasmo. Mas muitas pessoas não pensam nisso. Elas pensam que a vergonha é maior do que a fé delas. Elas pensam que a vergonha é maior do que a situação que elas estão vivendo. E aí então vira um Golias na sua vida, onde tem uma armadura, onde tem um escudo, uma espada, e uma voz grossa, e uma aparência intimidadora. Essa é a vergonha. Ele ficou tão desnorteado, que estava desejando comer lavagem de porco. O mundo, ele quer te dar resto, ele não quer te dar o que é bom. A maior estratégia de Satanás é enfraquecer sua mente e te isolar, porque se ele te isolar, você é presa fácil para qualquer tipo de pecado, para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de conselho. Muitas vezes, a maior coisa que o diabo faz na sua vida, é tirar da sua presença, tirar da sua frente, a igreja, os pastores, os homens e mulheres de Deus, que Deus colocou na sua vida, que te dão um conselho bom, que às vezes até dói, às vezes até, machuca a gente, mas esses conselhos, eles são os norteadores da nossa vida. Jesus, na sua caminhada, não falou só coisas bonitas, de amor para as pessoas. Ele era, o juízo de Deus aqui na terra. Ele falava, ele chegava e falava assim, hipócritas para os fariseus. Ele era duro, ele chutava os gambistas que faziam negócio na porta do templo. Esse era Jesus, e a maior estratégia de Satanás é te isolar disso. Você tem que ficar alerta quando você tem algum problema, alguma luta. Você tem que ficar muito alerta quando você começar a ficar isolado, quando as pessoas que te cercam não são aquelas que te dão conselhos bons. Quando o seu casamento está acabando, quando o seu mundo está desabando, você vai lá pegar o seu conselho com a sua amiga, que nem Bíblia conhece. Ela fala assim, dá um chute nesse safado aí. É desse jeito. E muitas vezes não são as pessoas que Deus preparou para você. Agora você pedacinho de milho, de pipoca. Está vendo como as pequenas coisas às vezes faz você parar? Pequenas coisas. Bom, vamos lá, e semente é a pequena coisa, viu gente, mas tem um resultado grandão. Fica alerta quando você se sentir isolado, quando o diabo te colocar de lado, quando ele te colocar num lugar onde as pessoas de bem não têm mais influência na sua vida, e cria em você, um ambiente de derrota, um ambiente de suicídio, um ambiente de enfermidade, onde você não tem força, onde você não tem coragem, e onde você não tem, vontade de voltar para a casa de Deus. Esse é o pior quadro que você pode ter. O diabo muitas vezes ele quer te isolar, para matar a sua intimidade com Deus, trazendo vergonha e te afastando de outros que querem que você cresça. O nosso Deus, ele não é assim. Quando você se sente caído, quando você se sente mal, você tem que lembrar que Deus tem uma promessa para você, e essa promessa não envolve a sua queda. Deus não quer que você seja caído. A Bíblia fala lá em Salmo 145:14, fala o seguinte, que o Senhor ampara todos que caem e levanta todos que estão prostrados. O nosso Deus, ele não quer que você fique sozinho, ele não quer que você fique só. Você crê nessa palavra? Você crê? Vamos acordar, igreja, você crê? Amém? Ele não quer que você fique sozinho. Ele fala o seguinte, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele vai suprir a sua necessidade, não importa se você está sozinho, não importa se você está acompanhado. O nosso Deus não quer, que você fique com sentimento de morte, porque ele fala o seguinte, Jesus fala, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Ele não quer que você tenha esse sentimento de morte.
Ele quer que você tenha vida, Ele quer que você vença, e a vitória que vence o mundo é a sua fé. É essa a palavra de Deus para a sua vida. Você tem que ter fé para você sair de situações. Muitas vezes você fala assim: pastor, eu entrei nessa, não sei como sair. Volte para a Bíblia, pega a Bíblia, leia a Bíblia, pega essa palavra aqui e fala: Deus, eu quero dizer uma coisa, fiz tudo errado, saí da casa do Senhor, não fiz aquilo que o Senhor deveria ter, que o Senhor me mandou fazer, não fiz aquilo que o pastor Erasmo pediu para fazer, não tomei aquela atitude, mas eu estou aqui, Senhor, eu quero voltar à tua palavra. Pegue a Bíblia e comece a ler. Eu quero dizer uma coisa: ah, pastor, eu não tenho, sabe, força para ler a Bíblia. Lê a Bíblia 1 minuto por dia e ore 5 minutos, você vai ver que daqui a pouco está orando, sabe, 20 minutos, 30 minutos, só 5 por 1, que é a estratégia. Não sei se eu já falei para você sobre isso no GM, lá atrás. Muita gente não tem vontade, pastor Kleber, de ler Bíblia, não tem vida com Deus, não ora mais. Ah, pastor, não consigo ficar orando. Eu falo assim: ok, pega a Bíblia, dou o plano de leitura bíblica, leia 1 minuto de Bíblia, 1 minuto, não, quer dizer, leia 5 minutos de Bíblia, 5 minutos, não passe disso, e ore 1 minuto, 5 por 1, daqui a pouco você está lendo 10 minutos, e está orando 5 minutos, e aí vai, daqui a pouco você está vendo se sua vida de oração começou a crescer. Essa é a vitória, é a sua fé. Você tem que edificar a sua fé quando você se sente só. Aquele jovem estava passando fome, não sabia como seria o dia de amanhã dele, ele não sabia. Quantas pessoas estão desnorteadas e não sabem o dia de amanhã? Quantas pessoas não sabem como será, o que elas vão comer no dia seguinte? Ele não sabia. Mas a melhor coisa de quem cai é quando elas caem em si. Aquele jovem teve um momento que ele: uau, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou ser empregado desse cara que nem por lavagem de porco eu posso comer? Eu vou sair daqui, vou ter com meu pai, vou voltar para a casa dele, vou trabalhar lá, e os jornaleiros do meu pai têm o que comer. Pelo menos eu vou trabalhar para o meu pai, eu vou ter o que comer. O trabalho eu já sei como é que é, trabalhei a vida toda lá, então eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele falou o seguinte, a palavra de Deus diz no versículo 17, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome? Tudo que ele tinha havia acabado, todo o dinheiro, toda a situação, mas também toda a distração acabou. Quando a distração acaba, você cai em si. Quando o diabo, sabe, ele não tem mais com que te distrair, aí você cai em si. Se você tira a vergonha, se você tira a escama dos seus olhos, ele falou o seguinte: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como seus jornaleiros. E aí ele levantou cedo, ele foi para a casa do pai, e chegando lá de longe, ele estava chegando, pastor Kleber, o William, ele estava chegando de longe, e o pai olhou para ele lá de longe, e o pai correu e abraçou ele. E tem uma parte aqui que eu falei para você guardar. Ele falou o seguinte: o filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas pai, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai ouviu aquilo ali, ele nem respondeu o filho dele. Ele olhou para trás, para os servos dele, o filho dele naquela situação, e o homem, isso aqui é uma palavra que retrata muito o mundo árabe. Isso aqui era naquela época, os árabes daquela época, e o árabe, ele é muito exibido com seu filho. O árabe não gosta de ver o filho dele maltratado, mal vestido, ou passando necessidade. Isso é uma vergonha. O pai olhou o filho falou aquilo, William, ele virou para trás e tirou os servos de lá, falou assim, falou para os servos, não falou para um servo, falou para os servos: vai lá, pega uma alparca, pega uma roupa, pega um anel, manda matar um novilho, que esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava, sabe, ele estava perdido e foi achado. Vai lá, corre, porque aquele filho não podia entrar nas terras do pai.
vestido como mendigo, sem autoridade. O servo olhar para aquele menino e falar assim: ué, o sem vergonha voltou? Não, ele voltou com a autoridade do pai. Ele voltou com a sandália no pé, com o anel do pai no dedo. Ele voltou com a capa de autoridade, falando, aquilo ali era uma resposta, dizendo o seguinte: olha, meu filho voltou, ele manda aqui, tanto quanto o outro, mas esse também manda aqui. O filho voltou com autoridade. E quantos de nós temos vergonha de voltar para a casa de Deus, não sabendo como vão ser recebidos? De repente o nosso pai, ele olha para nós e fala assim: filho, você estava morto e reviveu. Você estava perdido, mas você caiu em si, você foi achado. Você vai voltar para o mesmo lugar onde você saiu. Quero te dizer uma coisa: seu erro, a sua dificuldade, o seu problema, aquilo que te fez cair, não é o suficiente para levar você para um lugar onde Deus não pode só te levar. Aquilo que você fez, aquilo que você errou, eu errei. Se reconhecer o teu erro, não é o suficiente para tirar a presença de Deus da sua vida, porque onde há a presença de Deus, há delícias eternamente. Deus, Ele vai fazer você crescer. Deus, Ele vai fazer você, Ele vai te receber. Aquele jovem teve um foco, não teve planejamento, mas Deus tinha um planejamento para ele. Apesar dele ter errado tudo, apesar dele ter errado o alvo, o pai não o recebeu como escravo, o pai o recebeu como filho. Eu quero falar uma coisa para você e para quem está nos ouvindo na internet: Deus, Ele não vai te receber como empregado, mas como filho dele. O Senhor, Ele está falando que você não perdeu o teu status de filho porque você caiu, e você não perdeu o seu status de filho porque você tomou a decisão errada. O Senhor vai restituir aquilo que você foi enganado pelo diabo para perder. O Senhor, muitas vezes você perdeu aquilo que você não tinha direito, você desonrou teu pai, mas Deus sempre tem uma saída para você, e isso não envolve a tua morte, isso envolve a redenção de Jesus, a volta para o lugar onde você nunca devia ter saído. Deus, Ele tem algo preparado para você. E eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar com você porque eu sei que essa palavra, ela pode falar muitas coisas com você, ela pode fazer muitas coisas por você. Se você deixar essa palavra entrar dentro de você, sabe, como algo que você, sabe, precisa na sua vida, ela vai fazer muitas coisas com você. Ou você pode simplesmente se isolar e se deixar levar pelas situações. Deus, Ele tem essa promessa maravilhosa para te dar. Essa promessa, ela envolve de você, sabe, sacrifício. Eu queria chamar a Giz aqui. Giz, vem cá. Ela envolve de você sacrifício. E quantos nós não estamos aqui na América? Viemos aqui por uma direção de Deus, e muitas vezes, Giz, nós nos vemos em uma situação, sabe, que não temos mais jeito. Como é que a gente vai pagar aquela conta? Sabe, tem situações, tem horas na nossa vida que ele fala assim: será que eu pequei? Será que eu ouvi a voz de Deus mesmo? Será que essa luta toda, para que é? E eu estava analisando todos os trabalhos que eu fiz aqui. Um foi para mostrar quem eu era, não era nada. O outro foi para mostrar que não é porque eu não era nada, é porque ele tinha certeza que não era nada. E o outro, esse agora que eu estou, era só para mostrar que eu tenho que ter paciência com as coisas. Aquele jovem não teve paciência de esperar o pai, ele não teve paciência de esperar a promessa de Deus para a vida dele. Ele não teve paciência, ele não teve, sabe, ele não deixou o processo de Deus, mas ele deixou o processo de Deus na vida dele. E eu queria orar por você. Eu queria, na verdade, que a Giz orasse.
que a gente vai orar por aqueles que muitas vezes, talvez você errou. Ó Deus, pastor, eu errei mesmo. Talvez você não queira falar para mim, não precisa falar para mim, mas você pode falar para Deus aqui nesse altar, que eu sei que Deus que vai te ouvir em secreto, Ele vai te recompensar em público. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E eu queria que você orasse, vamos orar.